Mas ninguém consegue transformar energia, matéria em energia, ninguém consegue fazer a velocidade suficiente. Bet niekam nepavyksta pasiekti tokio greičio, kad sukurtų. Mas o desdobramento das suas fórmulas trazem evidência de que ela está correta. Bet ar yra kažkokios formulės, kad įrodytų, kad tai veikia? Galileu Galilei fez uma hipótese de que no vácuo, sabe o que é vácuo? Taip, Galilėjus sukūrė tokią teoriją, kur įrodė, kad vakume Os corpos caem todos ao mesmo tempo. visi kūnai krenta vienu metu. Isso foi comprovado agora, na última década, com experimentos. Tik paskutiniais dešimtmečiais buvo įrodyta eksperimentiniu būdu. Isaac Newton e o próprio Einstein trabalharam nessas fórmulas que hoje foi comprovado. Newtonas ir kiti mokslininkai aiškinasi, kaip įrodyti tai. E eu estou explicando isso porque a existência da alma pode ser comprovada através do estudo de várias evidências de que existe alma. Taip, tai aš pakalbėsiu apie visokius mokslinius tyrimus, kurie bandė įrodyti, kad dvasia, kad siela iš tikrųjų egzistuoja. Esse livro se chama O Fim do Materialismo, de Charles Tarter. Šita knyga vadinasi Materializmo pabaiga. Ele nos apresenta a ideia de que o cientificismo, a ideia de que só existe a matéria, é uma crença. Šita knyga kalba apie tai, kad cientificizmas yra uma crença. É uma crença. Tikėjimas. É uma crença, assim como o materialismo. Nenhum materialista comprova que não existe nada além da matéria. Taip kaip ir materializmas, jisai neįrodo, kad neegzistuoja kažkokia medžiaga. Então esse autor, Charles Tarter, se baseia, ele usa o termo os 5 grandes. Taip, tai šitas autorius teoriją pavadino didysis penketas. E esses são a telepatia. Taip, kas įeina į didįjį penketą? Telepatija. A telepatia é quando uma pessoa consegue passar informações para outra. Tai yra konceptas, kai žmogus gali perduoti informaciją kitam. Informações mentais, sem as pessoas se verem, sem o som, sem a transmissão direta. Netiesioginiu būdu. Com locais diferentes. Bet būdami skirtingose vietose. Então essa é uma evidência de que existe algo além da matéria que pode ser transmitida de uma mente para outra. Taigi, ar įmanoma, yra kažkokia materija, kur galima perduoti informaciją iš vieno į kitą? E pode ser estudado de forma científica. Nesse livro ele apresenta vários estudos sobre esse assunto. Taigi, moksliniu būdu tai buvo studijuojama ir įrodyma. Tai yra įvairių mokslinių tyrimų. Assim como todos os outros, taip kaip ir kiti dalykai, ele mostra estudos que comprovam que eles acontecem mais frequentes do que se fosse por chance. Taip, jisai pristato tyrimus. Por acaso. Então, clarividência seria quando alguém consegue ver um espírito, uma alma, consegue ver como a Demi Lovato sentiu o espírito. Clarividencija yra apie tai, kai žmogus gali matyti kažkokią dvasią, sielą, taip kaip Demi Lovato dainininkė pamatė. Precognição é quando consegue prever o futuro. Prekognicija yra, kai žmogus gali matyti ateitį. Psicocinese é quando, pela concentração da mente, consegue mover objetos à distância. Psichocinezė yra, kai žmogus geba judinti objektus, neliesdamas. E a cura paranormal seriam eventos em que tem a cura sem os tratamentos da medicina convencional. Ir paranormalus gydymas tai yra, kai sugebama paveikti žmogaus sveikatą. Nenhum deles individualmente comprova a existência da alma, mas se a gente olha o conjunto de evidências que cada um deles traz, fica evidente de que não existe explicação melhor.
Quer que eu repita? Aqui mais devagarinho, por Sim, favor. sim. Cada um deles, individualmente, traz evidências de que existe algo além da matéria. Tai kiekviena iš šitų dalykų yra įrodymai, kad, que não, Existe, kad que neegzistuoja, existe algo além da matéria. kad Comprova que existe algo além da matéria. įrodo kažkas daugiau negu medžiaga, negu materija. Esse outro livro se chama A Ciência da Vida Após a Morte. Šita knyga vadinasi Mokslas gyvenimo po mirties. Ele tem uma versão em português, em inglês e em alemão. Jinai yra angliškai, portugališkai ir vokiškai. E ele apresenta evidências, então, de memórias de vidas passadas, Jinai pristato prisiminimus iš praeitų gyvenimų, experiências de quase morte, patyrimai beveik komos būsenoje, arba kai arti mirties. Taip, klinikinė. Taip. e mediunidade. Ir mediumizmas. Às vezes as palavras não existem uma tradução adequada. Kartais nėra labai tinkamo vertimo tokiem žodžiam. Mas a ideia da palavra mediunidade é quando a pessoa percebe alguma coisa, alguma inspiração espiritual e transmite para as outras pessoas. Bet mediumizmas yra, kai žmogus kažką tais pajaučia ir gali perduoti kitiems. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Aš pakalbėsiu trumpai apie kiekvieną iš jų. Reencarnação Reinkarnacija é uma palavra para traduzir a ideia de lembranças de vidas passadas. tai yra idėja pristatyti atsiminimus iš praeitų gyvenimų. Então são crianças que contam lembranças de vidas passadas. Taigi yra vaikų, kurie pasakoja prisiminimus iš praeitų gyvenimų. Quando isso acontece em um caso, pode ser que a criança inventou, pode ser que leu na internet, pode ser que uma criação dela. Dažnai, kai vaikai tai pasako, tai gali būti jų išsigalvojimai arba tai, kad jie kažkur matė, kažką pastebėjo, ir tai yra tiesiog jų susigalvojimai. Quando os casos se repetem e podem ser comparados, aparece um padrão. Bet kai tie atvejai jie atsikartoja ir atsiranda kaip Padrão. sim, kaip pasakyti? Patterns. Pattern, patternas. Yra toks žodis? Seka, taip. Ok, estou feliz. Nos Estados Unidos, atualmente, o Tim Tucker dá continuidade às pesquisas que o Dr. Ian Stevenson iniciou há muitos anos atrás. Kai Amerikoje vyksta tyrinėjimai, daug... Jim Tucker. Jim Tucker. Jim Tucker. Jo, tyrinėja tokius atvejus. Mas quem começou foi o Ian Stevenson. Kas toksai pradėjo, tai Stevensonas. Na Universidade da Virgínia. Virginijos universitete. E eles identificaram crianças em várias partes do mundo. Jie rado tokius vaikus įvairiose pasaulio vietose. Inclusive Brasil, Estados Unidos. Amerikos valstijose, Brazilijoje. Mas em grande número na Ásia. Ir daug labai Azijoje. Onde a ideia da reencarnação é corrente. Nes ten daug kas tiki į reinkarnaciją. A hipótese é que lá elas falam mais livremente, que algumas no Ocidente têm a lembrança, mas não contam. Nes ten yra labiau priimta apie tai kalbėti ir būna, kad vakaruose žmonės kažką atsimena, bet nepasakoja. Os livros que eles escreveram, os artigos que eles publicaram, têm um relato detalhado do estudo que foi feito. Tai knygose, kuriuose parašė šis autorius, yra papasakotos istorijos ir tyrimai, kuriuos atliko. As crianças começam a falar e com 2, 3 anos de idade. Vaikai pradeda kalbėti 2-3 metų.
E essa lembrança dura até os 7, 8 anos. Ir tas prisiminimas trunka iki maždaug 7-8 E metų. depois não falam mais. Paskui nebekalba. O mais frequente é que a vivência anterior Yra toksai įsitikinimas, kad pri- a a- vida anterior, praeito gyvenimo atsiminimai, a encarnação anterior terminou de forma trágica, abrupta. kad praeitas gyvenimas dažnai baigėsi tragiškai arba staigiai. E como segue esse padrão, é possível fazer uma estatística e mostrar como uma evidência da existência da alma. Ir kadangi yra paternas šito dalyko, tada galima lengviau atlikti mokslinius tyrimus. Se pesquisar no YouTube, Galima paieškoti YouTube'e. tem o caso de um rapaz, agora com 20 anos, Yra berniuko istorija, kuriam dabar 20 metų, que quando muito pequeno, 2, 3 anos, começou a ter medo de aviões. kad kai jam buvo maždaug 2-3 metai, jis labai bijojo lėktuvų. Esse menino passou a ter um medo sem motivo, Jisai tiesiog bijojo be jokio paaiškinimo. e quando os pais levaram ele numa exposição de aeronaves, Ir kai jo tėvai jį nuvedė į ekspoziciją lėktuvų, ele sabia descrever com detalhes um avião da Segunda Guerra Mundial. jisai galėjo detaliai nupasakoti Antro pasaulinio karo lėktuvą. Os pais perguntaram como que ele sabia aqueles detalhes, se ninguém falava sobre isso em casa. Ir tėvai galvoja, kaip jisai galėjo žinoti tokias detalės, jeigu niekas jam apie tai nepasakojo namuose ir niekur. E ele contou que era um piloto na Segunda Guerra Mundial Ir vaikas pasakė, kad jis buvo pilotas Antro pasaulinio karo e um navio japonês bombardeou o avião dele ir jo lėktuvą subombardavo japonų lėktuvas. quando ele morreu. Ir taip jis mirė. Os pais nunca tinham ouvido falar de reencarnação, Tie tėvai niekada nebuvo girdėję nieko apie reinkarnaciją começaram a estudar o assunto. ir pradėjo apie tai studijuoti, mokytis, aiškintis. O menino lembrava do nome dele na vida anterior Jis prisiminė vardą, ko jis buvo praeitam gyvenime. e eles procuraram na aeronáutica dos Estados Unidos, encontraram Ir jie pradėjo ieškoti ir archyvuose Amerikos valstijose. e o menino reconheceu inclusive alguns membros que eram do esquadrão dele. Ir vaikas netgi atpažino kai kuriuos kolegas archyvuose. Esse menino, eu vi entrevistas dele, hoje não lembra de nada, Dabar tas vaikas neatsimena nieko. só lembra que os pais contaram dos relatos dele. Tik tai atsimena, kad tėvai pasakojo šias istorijas apie jį. E editaram um livro. Ir suredagavo knygą. Alguém poderia dizer, é mentira, é só um livro para vender e ganhar dinheiro. Kaip Jūs manote, ar tai yra iš tikrųjų knyga, ar kad tik tai uždirbti pinigų? Mas os estudos do Tim Tucker e de Ian Stevenson mostram dezenas de casos como esse. Bet būtent šioje knygoje yra 10 istorijų, tokių kaip šita berniuko istorija. E algumas das crianças têm malformações ou marcas no corpo. Kai kurie netgi turi ant savo kūno žymės randus. Malformações quando nasce com defeito no coração. Pavyzdžiui, kai gimsta širdyje su defektais. Então tem a história de um menino que morreu e lembra da vida anterior que ele levou um tiro no coração. Pavyzdžiui, vienas berniukas turi istoriją, kad praeitame gyvenime jis pamena, jog gavo šūvį į širdį. Tem a história de um menino que conta que levou um tiro nas costas, na cabeça aqui e saiu aqui. Vienas berniukas prisimena, kaip gavo šūvį į galvos galą ir jis praskėlė skeletą. Quando os investigadores pesquisam uma lembrança de memória de vida passada, Kai yra studijuojama atmintis praeitų gyvenimų, eles pesquisam se tinha alguma chance do menino saber as informações. jie be abejo ištiria, ar yra galimybė, kad žmogus tiesiog žino tą informaciją. Eles pesquisam a relação entre a família atual e a outra família, se é possível que se conhecessem. Be abejo bandoma išsiaiškinti, ar šeima to vaiko, kuris atsimena, yra susijusi su ta šeima, apie kurią jis pasakoja.
Muitos desses estudos foram feitos antes da internet. Dauguma šių tyrimų buvo atlikta prieš interneto išvis egzistavimą. E sempre eles documentam qual é o grau de confiança que se pode dar a esse caso. Ir visada yra dokumentuojama tai, visi. Pode repetir, por favor? Uhum. Os pesquisadores documentam, anotam, registram Sim. qual é o risco, qual é a chance da criança receber as informações sem ser uma lembrança de vida passada, de ser falso. Ar yra toksai būdas, kad tas vaikas tiesiog išsiaiškina tą informaciją? No caso do menino que se lembrava de que na vida anterior morreu com um tiro, Pavyzdžiui, tuo atveju, kai berniukas atsimena, kad jis mirė nuo šūvio, a outra família vivia numa cidade distante kita šeima gyveno tolimame mieste e eles tiveram acesso ao relatório do médico legista, o médico que constatou o óbito. ir jie matė medicininį išrašą, kuris buvo kur buvo aprašytas įvykis. E o menino tinha nessa vida marca de nascença no local onde entrou a bala e no local onde saiu, marcas na pele. Berniukas tiksliai parodo vietą savo galvoje, kur buvo šūvis, per kur įėjo, per kur išėjo. Muito semelhante ao da existência anterior. Ir labai panašiai su prieš tai minėta istorija. Esse conjunto de evidências que eu estou aqui resumindo Taigi kartu visų šitų įrodymų é bastante convincente de que existe uma alma que pode vir mais de uma vez ao planeta Terra, a encarnação. Taigi yra pakankama įrodyti, kad egzistuoja siela ir jos reencarnacija. Então ele fortalece as nossas evidências de que existe algo além da matéria. Tai tik sustiprina tikėjimą, kad yra kažkas daugiau negu tiesiog materija. Outro conjunto de evidências são as experiências de quase morte. Tai yra kitas įrodymų rinkinys, kuris yra apie klinikinės mirties patyrimus. Prie mirties, kas patikslins? Beveik mirties patyrimų? O primeiro médico que publicou na literatura médica, em uma revista científica, foi o Dr. Pan Vin Lommel. Taip, tai čia pirmasis medikas, Pim Van Lommel, kuris apie tai rašė, tyrė. E hoje existem várias publicações mostrando esse mesmo padrão. Taigi yra daug publikacijų, kurios įrodinėja tokį paterną. Pessoas que têm uma parada cardíaca e que recebem uma ressuscitação, o processo de reanimação. Žmonės, kurie turi širdies sustojimą ir atgimimą. Eles relatam lembranças no período em que o coração estava parado e o cérebro também deveria estar parado. Yra tokių atvejų, kai širdis buvo sustojus ir taip pat smegenys buvo sustoję. Essas lembranças também seguem um padrão, mesmo em diferentes culturas. Šie atminimai taip pat turi paterną ir skirtingose kultūrose. A visão de uma luz no fim de um túnel. Dažnai būna, kad šviesa tunelio gale. A visão de um ser superior, traduzido como um anjo. Dažnai tai būna kaip vizija angelo. E uma sensação de bem-estar. Ir dažnai gera būsena. Frequentemente não querer voltar para o corpo. Ir labai dažnai žmogaus sąmonė nenori grįžti į kūną. E frequentemente ser constrangido a retornar. Ir labai dažnai priešinasi grįžti. Independente da cultura e dos nomes diferentes, esse padrão se repete. Ir nepriklausomai nuo kultūros, toksai paternas dažnai kartojasi.
E hoje existem várias publicações em vários lugares mostrando séries de pacientes. Ir yra labai daug publikacijų, kurios pasakoja apie daug skirtingų pacientų. Aqui, esse tipo de estudo pode ser criticado como uma lembrança do cérebro mesmo sem sangue, sem oxigênio, poderia ser uma criação dos neurônios. Taip, dažnai sakoma, kad tokios patirtis, kai smegenys neveikia ir kraujas neteka, gali būti neuronų kūrinys. Mas quando analisado em conjunto com as outras evidências, Bet kai tai yra analizuojama kartu su kitais įrodymais, não existe dúvida que existe algo além da matéria. nėra abejonės, kad yra kažkas daugiau už tiesiog materijos. Outro grupo de estudos é a mediunidade. Kita grupės tyrimų yra mediumizmas. Eu escrevi aqui tantas provas, so many proofs, tanta quantidade de Taip, yra provas. labai didelis kiekis įrodymų. No Brasil nós tivemos o Chico Xavier, Brazilijoje mes turime, como que se chama? Francisco Ah, Xavier. Franciscas Xavier. Xavieras. Mas existem médiums em todos os lugares. Bet visur yra mediumų. Nos Estados Unidos, muitos. Na Inglaterra é uma profissão. Taip, Anglijoje tai net yra vadinama, yra kaip profesija. Você pode trabalhar como médium na Inglaterra. Eu sei de histórias de médiuns famosos na Itália. Žinau, kad Italijoje yra žinomi. Mas não achei nenhum médium famoso aqui. Bet kol nepažįstu nė vieno žymaus mediumo Lietuvoje. Alguns deles foram estudados exaustivamente, foram muito estudados. Kad jie buvo tyrinėjami, jie buvo aiškinamasi, studijuojami. E a quantidade de provas é muito relevante, a quantidade de evidências desses estudos é muito relevante. Ir yra šitie tyrimai labai aktualūs. Então, existem estudos falando em línguas desconhecidas pelo médium. Yra atveju, kai kalbama nežinom kalbomis, kuriomis nekalbam, ta prasme, kitomis kalbomis. Comunicação com os espíritos. Komunikacija su dvasiomis. E aqui surge uma prova interessante, quando o espírito dá uma informação que ninguém sabia. Ir yra, kad, pavyzdžiui, dvasia komunikuoja informaciją, kurios niekas nežinojo. Comprovando que não foi transmissão do pensamento. Taigi tai nebuvo minties perdavimas. Predição do futuro. Ateities numatymas. Curas. Gydymai. E materialização, quando um espírito se torna visível para todos. Ir materializacija, kada dvasia gali būti matoma visiems. Novamente, cada um deles pode ser estudado separadamente. Ir visi šie dalykai gali būti studijuojami atskirai. Mas se nós juntarmos todo esse conjunto de evidências que eu falei até agora, Bet jeigu viską surinkame kartu, visus dalykus, apie kuriuos pakalbėjome, não há dúvida de que existe algo em nós além da matéria. nėra abejonės, kad yra kažkas už materijos. Pode dizer o nome que prefere. No português temos alma, espírito, em inglês tem a palavra soul. Kaip galima tai pavadinti, taip kaip mes norime. Siela, dvasia, soul. Mas existem muitos nomes. O importante é que algo em nós sobrevive depois da morte do corpo. Jūs galite tai vadinti kaip norit, bet kas norima yra pasakyti, kad yra kažkas daugiau ir po žmogaus mirties. Você já deve estar cansado de toda essa conversa. Ar jūs pavargot nuo viso šio pokalbio? Mas, a partir desse momento em que existem comprovações, evidências, Nuo šio momento, kai jau tai yra įrodyta, kad kažkas tikrai egzistuoja, quais são as implicações dessa comprovação? kokios yra implikacijos tokių įrodymų? O que isso muda na nossa vida? Ką tai keičia mūsų gyvenimuose? Para cada um de nós, a resposta é diferente. Kiekvienas iš mūsų turim skirtingą atsakymą. Para alguns que já têm uma crença, Kai kuriems, kurie jau turi tikėjimą,
só fortalece essa crença. Tai tik tai sustiprina jų tikėjimą. Para quem não acredita em nada, para quem acredita somente na matéria, Bet tam, kuris netiki niekuo, tik tai tiki į materiją, į tai, ką mato, abre um novo campo de pesquisa, de estudo. tai gali atidaryti visiškai naują lauką tyrinėjimams, studijavimams. Aquele pesquisador americano que eu citei no início, Jim Tucker, Jim Tucker, ta amerikietė mokslininkė, kurią paminėjau pradžioje, ele diz o seguinte: nas crianças que nós estudamos aconteceu reencarnação. Jis sakė, kad tie vaikai, kuriuos mes tyrinėjome, Nas crianças estudadas teve a reencarnação. kad jie turi reinkarnaciją. Nos outros eu não sei. Apie kitus negaliu pasakyti. Então ele abre a dúvida. Taigi jinai tuo pat metu atidaro abejonę. Mas a pergunta mais importante, após a ciência, a pergunta mais importante é: se eu sou uma alma que vai viver para sempre, Bet labai svarbus klausimas tada yra moksle. Jeigu aš esu siela, kuri gyvens amžinai, o que eu posso fazer ką aš galiu padaryti, para ficar melhor? kad būtų geriau? Sim. Sim. Assim como a gente trabalha e depois quer se aposentar, Taip, tai kaip yra žmonės, kad labai daug dirba ir paskui gali valgyti. aposentadoria Išeiti į pensiją. e pensa, Pensija. o que nós devemos fazer para nossa alma depois da vida desse corpo? Kas nutinka su mūsų siela po mirties? Essa é uma questão importante, se somos seres que vamos viver para sempre. Como Tai čia espíritos. labai svarbu mums žinoti, jeigu mes esame sielos, kurios gyvens visada. Uma consequência dessa pergunta Šio klausimo pasiekmė pode ser visto nos estudos se trata de saúde e espiritualidade. Taigi, yra tyrimai apie sveikatą ir spiritualizmą. Esse slide pode se transformar numa palestra de muitos dias, muitas aulas. Tai gali transformuoti gyvenimo kokybę labai daug sielų. Eu traduzi, resumi, encurtei como melhor qualidade de vida e melhor saúde mental. Taip, tai aš pabandžiau trumpai išskirti. Tai geresnė gyvenimo kokybė ir geresnė mentalinė, psichologinė sveikata. Esta é uma revista de psiquiatria e a referência de um estudo que comprova melhor qualidade de vida, melhor saúde mental. Tai čia yra puslapis. International Journal of Psychology. Tai psichologiniai straipsniai. Muitos estudos avaliam espiritualidade e saúde, religiosidade e saúde. Labai daug tyrimų aiškinasi santykiai tarp dvasingumo ir sveikatos. Em algumas pessoas traz benefício, em outras não. Ir kai kuriems žmonėms tai yra naudinga, o kitiems ne. E o que tinha de diferente entre essas pessoas? O koks yra skirtumas tarp šių žmonių? Aqui vem um novo conceito. A ideia, alguns usam a palavra religiosidade e espiritualidade. Taip, tai kai kurie žmonės naudoja terminą religingumas, o kiti dvasingumas. E outros usam o termo espiritualidade intrínseca e espiritualidade extrínseca. Tai ir kai kurie naudoja tokį žodį dvasingumas vidinis, introspektyvus, o kitiems yra išorinis dvasingumas. Taip turbūt. Então, as pessoas que vão a uma atividade religiosa e que acreditam no que está sendo dito e vivenciam o que está sendo dito, algo interno, Yra žmonės, kurie atlieka dvasinės religinės praktikas ir as pessoas acreditam, vivenciam, ir tiki, tuo gyvena, elas têm melhor
índice de saúde, tem uma Ei. saúde melhor. Jie turi stipresnę psichologinę sveikatą. As pessoas que vão a um evento religioso, mas que não têm aquilo internamente, não têm esse benefício. Yra žmonės, kurie atlieka religinės apeigas, bet jie tuo netiki, jie negauna jie negauna to psichologinės naudos. Existem alguns fatores de confusão. Yra sumišimo faktorius. Fatores de confusão em ciência se refere a fatores que podem dar falsa correlação. Yra Muita informação. Ok. Falsa correlação. Yra netikra netikras ryšys, associação. Eu vou fazer um exemplo. A pessoa que frequenta uma religião normalmente não fuma, não bebe ou bebe pouco. Taip, tai labai tiesioginis toksai ryšys būtų žmogus, kuris gyvena religingai, dažnai nerūko, vartoja mažai alkoholio. Procura ter uma alimentação saudável. Taip pat rūpinasi sveika mityba. E só isso já pode ser o suficiente para ter uma melhor saúde. Ir tai jau daro įtaką jo geresniai sveikatai. Mas tem estudos mostrando que existe algo além desse fator de confusão. Bet taip pat yra tyrimų, kurie parodo, kad yra kažko daugiau negu tik tais toksai faktorius. Tem maior capacidade de coping, de enfrentar as dificuldades. Yra įrodyta, kad tokie žmonės gali lengviau susidoroti su sunkumais. E tem melhores índices de saúde mental. Ir gali taip pat susitvarkyti geriau su savo psichologinė sveikata. Então, nos aproximamos do fim da nossa conversa. Taigi priartėjame prie pabaigos šio pokalbio. E eu apresento os estudos do Allan Kardec. Taigi pristatau šios Allan Kardec. Allan Kardec. Que na França, de 1857, 1857 Prancūzijoje publicou o Livro dos Espíritos. Publikavo knygą Dvasios. Esse livro resume o estudo científico que ele fez da mediunidade. Šita knyga trumpai pristato jo visus tyrimus apie dvasias. Ele é o único que fez isso? Jis yra vienintelis, kuris padarė kažką panašaus? Não. Ne. Muitos estudos foram feitos sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade. Daug tyrimų buvo atlikta apie mediumizmą ir spiritualizmą. No livro A História do Espiritualismo, Šita knyga Spiritualizmo istorija. do Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle foi o que escreveu As Aventuras de Sherlock Holmes, é o autor do Sherlock Tai yra Holmes. tas pats autorius, kuris parašė Sherlocko Holmeso nuotykius. Mas ele também estudou o fenômeno mediúnico Jisai taip pat aiškinosi mediumizmo fenomeną. e fez uma síntese, um resumo histórico Jis atliko sintezę tų muito interessante. Tai yra labai įdomu. Nos Estados Unidos e na Inglaterra tem o moderno espiritualismo. Jungtinės Amerikos valstijose ir Anglijoje yra modernus spiritualizmas. Mas o estudo francês do Allan Kardec Bet šio prancūzo Kardec tyrimai traz uma síntese, uma explicação mais fácil de entender. Jis atlikęs yra sintezę visų šių tyrimų, kur yra lengviau suprasti. Ele parte da ciência que estuda a mediunidade, Jis yra dalis mokslo, kuri tyrinėja mediumizmą. passa pela filosofia de entender Eina prie filosofijos suprasti, de onde vêm os espíritos, iš kur ateina dvasios, mas ele termina com a pergunta mais importante. bet jis baigia svarbiausių klausimų. Se eu comprovo que existe o espírito, a alma, Ar yra įmanoma įrodyti, kad yra dvasia ir siela? o que eu devo fazer Ką turiu para padaryti, ter uma vida melhor? kad turėčiau geresnį gyvenimą? Nos estudos de Allan Kardec,
Kardeke tyrimai. Na pergunta 866 desse livro. Paklausė 1800. Esse livro é o livro O dos šitoje Espíritos. knygoje dvasios. É qual o modelo que se pode seguir para melhorar. Kokį modelį galime sekti, kad pagerėtų? E os Espíritos recomendam Ir šitą knygą dvasios rekomenduoja Jesus. Jėzų. Então, existem muitos bons modelos, Taigi yra daug gerų modelių, mas Jesus pode ser um bom modelo para nós. bet Jėzus gali būti geras modelis mums. O ensinamento de Jesus principal é ajudar o próximo. Pagrindinė Jėzaus Kristaus idėja yra padėti artimam. Então, pode ser um modelo a ser seguido. Taigi tai gali būti puikus modelis sekti. A pergunta principal é essa: como eu posso melhorar a minha vida? Como eu posso ter uma vida melhor após essa vida? Pagrindinis klausimas, kaip aš galiu pagerinti savo gyvenimą ir kaip aš galiu turėti gerą gyvenimą ir po šio gyvenimo. Seguindo o ensinamento cristão é uma das opções. Jeigu mes seksime Jėzaus Kristaus modelį, tai padedant kitiems. Agora não por uma fé cega, Bet ne aklai sekant, mas por uma fé raciocinada e comprovada pelos fatos. bet tikėjimu, kuris yra įrodytas faktais. Grupos de estudo do espiritismo e do cristianismo têm crescido muito no Brasil. Brazilijoje labai pakilo, padidėjo tokie tyrimai apie dvasingumą ir krikščionybę. E é recomendável que as pessoas se unam em grupos ou individualmente e estudem, porque isso vai ajudar na vida após a morte. Ir yra labai raginama, kad žmonės tai domėtųsi, nes tai padeda geresniam gyvenimui ir po mirties. Eu vou terminando a nossa fala por aqui. Aš baiginėjau jau mūsų pokalbį. Eu acredito que nós teremos tempo para perguntas e para conversar após. Dabar aš tikiu, kad mes galėsime užduoti klausimus ir pakalbėti daugiau. E eu gostaria de apresentar um grupo do qual eu faço parte, que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. Dabar aš noriu dar papasakoti apie grupę, kuriai aš pats priklausau. Jinai vadinasi Brolystė be sienų. Um amigo da nossa cidade no Brasil, em Campo Grande, Mūsų asociacijoje Campo Grande yra toksai draugas. criou essa organização Jis sukūrė šią organizaciją. inicialmente para ajudar crianças na África. Iš esmės tam, kad padėtų vaikams Afrikoje Inicialmente somente crianças órfãs, ir būtent apleistiems vaikams. mas quando as pessoas conhecem esse trabalho, percebem a seriedade dele, muitas pessoas querem ajudar. Nes kai žmonės susipažįsta su istorija, tada jie nori padėti. Inicialmente era só com refeições, alimento, Iš pradžių tai buvo su maistu, su tokia pagalba. mas hoje tem muitos grupos sendo assistidos por essa organização. Ir dabar yra labai daug skirtingų grupių, pažeidžiamų grupių, kurioms padeda šita asociacija. Tem grupos que se dedicam a providenciar alimentação, Yra grupė, kuri padeda su maitinimu, grupos que se dedicam à educação, a ensino, kitos padeda su švietimu, mokymu. e grupos que se dedicam a ensinar uma profissão, a profissionalizar e dar oportunidade de trabalho. Ir kitos su profesionalia pagalba, tai yra su darbo ieškojimu ir panašiai. A Fraternidade Sem Fronteiras iniciou em 2009, Broliai be sienų buvo įkurti 2009. Não, em 2009. Em 2009 começou. 2009. Prasidėjo 2009. Mas eu estive lá a primeira vez em 2015, em Moçambique, 2015 išvyko į Mozambiką. nas primeiras unidades. Tai pirmieji
vienetai, kurie išvyko. onde o fundamental era a alimentação. Ir iš esmės buvo humanitarinė pagalba maistu. Em 2017, começamos o trabalho em Madagascar. 2017 pradėjome su pagalba Madagaskare. O sul da ilha passa por um período de seca muito terrível, muito difícil. Sala turi sausras labai sudėtingas. E a miséria pode ser vista como a Peline nessa primeira foto aqui. Ir tą mizeriją galima pastebėti šioje pirmoje nuotraukoje. A segunda foto já é ela depois que está recebendo alimentação. Antroje nuotraukoje galime pamatyti, kaip jau yra gaunama maisto. E a terceira foto ela com a nossa amiga Sueli. Ir šioje trečioje fotoje su mūsų drauge Eli. A Sueli é a nossa amiga que foi lá e agora a Peline já é uma moça e está bem. Nunca quis estudar. Como? A Peline está bem agora. Ai, jai dabar yra viskas gerai. O ano passado estivemos no Malawi, em 2024. Buvome Malawi. Lá fomos num grupo com 10 médicos e várias outras pessoas. Išvykome 10 medikų tenais ir Então, su kitais žmonėmis. tinha o atendimento do pediatra que pesava a criança numa balança. Pediatras, kaip matome, sveria vaiką. Período de confraternização antes de começar o atendimento, com música, dança e música. O čia mes linksminame, šokame, Cirurgias. atliekame chirurgijas. E a última sou eu com meus 2 tradutores. Ir čia esu aš su 2 vertėjais. No Malawi nós ajudamos um campo de refugiados, Taip pat Malavyje mes turėjome pabėgėlių stovyklą. fugindo principalmente da guerra do Congo. Dauguma tų, kurie bėga nuo karo Konge. Mas o campo de refugiados começou em 94 com a guerra civil de Ruanda. Tenais prasidėjo pabėgėlių stovyklos po civilinio karo Ruandoje, iš kur bėgo žmonės. As tribos de Ruanda falam uma língua que essa tradutora traduzia para mim. Ruandos gentis kalba tokia kalba, kurią kalba ši vertėja, kuri man vertė. E as tribos do Congo eram traduzidas por esse rapaz. Os que vinham do Congo, a tradução era feita pelo O rapaz que tie, está do kurie meu iš lado. Kongo, tie pabėgėliai, kurie atvyko, jie kalbėjo kalbą šio vaikino. Por vezes era muito difícil a compreensão. Kartais buvo labai sunku suprasti. Ela traduzia para ele, que traduzia para mim. Ji vertė jam, o jis vertė man. E às vezes era impossível entender, Kartais buvo neįmanoma suprasti. mas nós nos esforçávamos bastante e conseguimos ajudar muitas das pessoas. Bet labai stengiamės suprasti ir padėti žmonėms. Então, esse é um grupo que está sempre crescendo e a beleza é porque são sempre pessoas que ajudam. Ir grožis viso to yra tai, kad žmonės visada yra linkę padėti. E fica o convite, existe o link Fraternidade Sem Fronteiras Tai čia yra mūsų organizacija, yra nuoroda. e a Nádia pode passar para vocês, Galės quem Nadžia quiser atsiųsti conhecer. jums, kad galėtumėte daugiau susižinoti. Tem a versão em português, inglês, tem uma versão italiana, Yra angliškai, itališkai galėsit pasiskaityti. ainda não tem versão em lituano, mas está aberto a ajuda de cada um. Kol kas nėra lietuviškai išversta, bet kalbų bus. Nós encerramos agora, eu estou disponível para perguntas. Dabar aš esu pasiruošęs jūsų klausimams. Paklauskite. Klauskite. O dabar apie religijas. Ar turi įtakos, tas tikėjimas, nes religijų yra labai daug, tam dvasingumui visam. Kažkokia konkreti religija? Ar Ar visas religijas? Qual é uma importância de uma religião para uma crença de uma pessoa? A religião é um grupo de normas Religija tai yra normatyvų grupė, que não são essenciais, kurios nėra esminės. mas vivenciar
A experiência de que existe algo além da matéria é muito importante. Bet gyvenimas pagal tikėjimą, kad yra kažkas daugiau negu materija, yra labai svarbu. É importante. Muitas pessoas preferem essa vivência junto a uma religião. Kai kurie žmonės mieliau renkasi tokį tikėjimą kartu su religija, Mas o mais importante é como a gente vive. bet daug svarbiau negu tai yra kaip žmogus gyvena. Existem pessoas que têm uma religiosidade muito grande e não precisam frequentar uma religião. Yra žmonių, kurie turi labai stiprų religingumą, bet nebūtinai gyvena pagal tai. Entende? Suprantate? Entende? O Era essa a pas mane pergunta? klausimukas būtų, o jeigu žmogus kaip ir nevaikšto į bažnyčią, kaip ir netiki, bet jisai gyvena dorai pagal visus tos moralės principus, nežudyk, padėk artimui, mylėk savo artimą, atjausk, bet į bažnyčią nevaikšto ir viduje atrodo kaip ir netiki, kaip ir nereligingas. Čia gal kitiem tu atrodai nereikalingas. Ne, aš ne apie kitus, aš Uma apie pessoa save. não é religiosa, não vai nunca para uma igreja, mas segue todas as normativas de uma religião, todas as regras, não faz nada ruim. Exatamente isso. Não há necessidade da religião quando a pessoa já faz isso. Jeigu žmogus taip gyvena, tai nėra būtina religija kaip forma. Mas tem pessoas que necessitam Bet yra žmonių, kuriems to reikia. do grupo. Reikia grupės. As normas não são tão importantes. Normas nėra taip svarbu, O mais importante é como a gente vive. bet svarbiau yra, kaip žmogus gyvena. Se já vive uma existência moral, ética, Jeigu jau gyvena etiškai ir moraliai, é mais importante. tai yra daug svarbiau. Por outro lado, Iš kitos pusės, muitas pessoas se beneficiam de ter um grupo. daug žmonių gauna naudą iš buvimo bendruomenėje, Um grupo religioso que, religinėje grupėje, porque o aporte, o suporte nes yra palaikymas. nos momentos difíceis também é um benefício da religião. Labai svarbu sunkiais momentais turėti palaikymą. Ir tai padeda žmogui. Eu preciso sempre perguntar se respondi a pergunta, se não. Ar atsakiau į klausimą? Taip. Obrigado. Ačiū. Aš paklausiu, gal kažkokių dar pavyzdžių galima, kokių dar yra tokių tvirtų įrodymų, kad yra, egzistuoja pomirtinis gyvenimas kažkoks. Existe mais Reinkarnacija, provas. žodžiu. Mais provas. Primeiro você repete a pergunta em lituano para gravar no microfone e depois você traduz. Ah, como faço isso? Fala, repete a pergunta. Mas acho que deu para ouvir, porque está perto do Sim. microfone dela. Ah, ok. Ok. Ok, a pergunta é: existe mais provas, mais exemplos da reencarnação, Da vida após a morte. da vida após a morte? Sim. Provas. Daug concretas. pavyzdžių kažkokių minėjot, kažkaip gal biškį trūksta pavyzdžių. Porque gal são kažkaip galėtum- muitos, mas alguma prova assim. Muito... Ele quer mais provas de que existe vida após a morte. Eu entendi a pergunta. Existem muitas evidências. Yra daug įrodymų. Se pegar cada uma individualmente, Jeigu mes paimsim kiekvieną iš jų individualiai, sempre alguém pode criticar ou dizer que é falso. visada, kad atsiras kažkas, kas kritikuos ir sakys, kad tai netiesa. Mas quando olhadas em grupo, Bet kai į juos žvelgiame kartu, é muito difícil negar a existência da alma. labai sunku paneigti sielos egzistavimą. Eu trouxe um resumo, Surezimuojant, mas em cada livro desses tem muitos exemplos. kiekvienoje iš knygų yra daug pavyzdžių. Em cada um desses itens são capítulos extensos no livro. Apie kiekvieną atskirai šių dalykų yra skyrius atskiras. Enquanto esse livro